Então Abimeleque trouxe ovelhas, bois, servos e servas, e deu a Abraão, e devolveu-lhe a Sara, sua mulher. Aqui o que a gente vê é que, como prova de que não haveria ressentimento da parte de Abimeleque, ele queria reparar totalmente esse erro, ele permitiu que Abraão ainda rendesse com isso. E disse a Abimeleque: minha terra está diante de ti, podes ficar onde quiseres. E ele ainda permitiu para Abraão escolher onde morar depois disso. A Sara disse: estou dando a seu irmão 1.000 peças de prata para reparar a ofensa feita a você, diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. Talvez ele até foi um pouco sarcástico aqui a dizer: estou dando a seu irmão. Não sei se houve uma ironia da parte de Abimeleque, mas ele estava indenizando Sara pelo transtorno ocorrido, dela ser tirada da casa do marido, ser levada para lá em todo esse engano. E o valor pago aqui de, de 1.000 peças de prata, ele corresponde a 10 anos do trabalho. Não, desculpa, 10 anos de trabalho de um trabalhador comum daquela época. Isso ressalta o valor alto que ele estava pagando de indenização. A seguir, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher, suas servas, de forma que pudessem novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Então, Deus tinha tido que tomar essa providência, deixar todo mundo estéril, para que o plano dele não fosse comprometido e garantir que o filho legítimo de Abraão e Sara pudesse vir ao mundo. Deus também, nós vemos nesse capítulo, que impediu Abimeleque de pecar e protegeu o casamento de Abraão por amor à promessa, transformando uma ação humana em uma ocasião para ele manifestar o poder para um povo que não conhecia ele, que talvez até esse povo, depois de Sakura, de conhecer o poder de Deus, quem sabe passou a cultuar e adorar a Deus. Até aqui alguma pergunta? Então vamos seguir adiante para o capítulo que marca o nascimento, um dos nascimentos mais esperados aqui do livro de Gênesis, o nascimento de Isaac. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez com o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. A gente viu na aula anterior que Deus tinha falado que dentro de um ano, naquela aparição que ele veio antes de destruir Sodoma e Gomorra, que em um ano Sara teria um filho. E aqui passou esse um ano, Deus prometeu e cumpriu, e ela teve esse filho. E aqui a gente vê 3 vezes mencionado a palavra que Deus havia prometido e esse filho. E isso, todo esse percurso, desde que Abraão saiu lá de Padã Arã até aqui, levou 25 anos. Então, 25 anos de espera por esse momento. Abraão deu o nome de Isaac ao filho que Sara lhe dera. Então, Abraão ele seguiu a aliança com Deus aqui através da circuncisão, que nós vamos ver no próximo versículo. Quando seu filho Isaac tinha 8 dias de vida, Abraão circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu o filho Isaac. Ele seguiu essa aliança da circuncisão aos 8 dias com o filho, e aqui novamente o destaque na idade avançada para mostrar que não foram fatores naturais. Ele não poderia ter filhos, Sara não poderia ter filhos com essa idade que eles tinham. Dado esse destaque aqui, até lá em Hebreus 11:11 é dado esse destaque para Sara. A gente vê aqui em Hebreus 11:11. Pela fé, também a mesma Sara recebe a virtude de conceber e dar à luz já fora da idade. Portanto, teve por fiel aquilo que lhe tinha prometido. Então, destacando que ela não poderia ter filho naturalmente, foi realmente um milagre. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos que souberem disso rirão comigo. Lembrando que o nome de Isaac significa riso, e Sara anteriormente tinha rido de incredulidade quando Deus falou que ela engravidaria, e agora ela ria de alegria. E aqui as pessoas ririam com ela e não dela. Que tem algumas pessoas que interpretam que pessoas ririam dela por ver uma pessoa idosa amamentando, algo engraçado, satírico, mas não, aqui é no sentido de motivo de alegria. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho na sua velhice. Aqui é interessante que amamentaria filhos, tá? No plural, filhos, por conta da promessa daquela geração que seria tão grandiosa quanto as areias da praia e quanto as estrelas do céu.
O menino cresceu e foi desmamado. No dia que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Na cultura judaica era comum, quando o desmame, que se dava por volta dos 3 anos, ocorria, eles faziam uma festa, um rito de passagem, onde a criança, ao consumir a comida sólida pela primeira vez, aquilo era celebrado. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o seu filho Isaac. Então, Ismael estava zombando do Isaac, e Ismael tinha aqui aproximadamente 16 anos de idade. E o zombar pode significar rir ou fazer algum comentário maldoso. Lá em Gálatas 4:29, Paulo ressalta que isso aqui até tem um caráter espiritual, isso estava acontecendo. Ele diz lá que, naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiria o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Isso até é uma questão profética. Essa guerra que a gente vê lá no Oriente Médio nada mais é do que um resquício dessa rixa entre os dois irmãos. Lembrando que Ismael seria o pai das nações árabes e, como a gente sabe, Isaac, pai do judaísmo, e posteriormente a gente seria abraçado no cristianismo também. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Então, aqui estava correndo um risco a primogenitura de Isaac, por conta da permanência de Ismael. E Sara via isso como perigo, mas Abraão ficou perturbado com isso, porque ele tinha muito apreço por esse filho. Ele até teve um momento que acreditou que Ismael que seria o herdeiro da promessa. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Então, aqui Deus está confortando ele a respeito de Isaac e pedindo para que realmente afaste Ismael, porque o amor que Abraão tinha por Ismael poderia até mesmo comprometer os planos dele a respeito de Isaac. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. E então, como a gente já tinha visto lá na aula anterior, que Deus tinha prometido para Agar que ele seria o pai de 12 príncipes, que haveria um contraste com os 12 patriarcas das 12 tribos. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães, uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Então, aqui, Sara tinha mandado expulsar. Abraão foi um pouco mais gentil aqui ao convidar ela a se retirar de manhã cedo, talvez antes de todo mundo acordar. E com isso a linhagem de Isaac ia ser preservada. E Agar aqui que a gente vê, ela estava no caminho de Berseba, ela estava a caminho do Egito, voltando lá para a terra natal dela, mas ela se perdeu. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentado ali perto, começou a chorar. É possível que, por conta da desidratação, o Ismael começou a passar mal. Na literatura judaica, na tradição do Midrashica, aponta que o fato de que Ismael estava doente por causa de um mal-olhado lançado sobre ele, Sara lançou nele, ele estava doente nesse caso. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. 17 anos, ela teve o mesmo encontro com Deus, mas dessa vez Deus ouviu o filho, não ela. E é possível que o choro dele talvez fosse uma oração, um clamor, em meio a esse momento de angústia, lembrando que ele foi criado ao lado de Abraão e certamente acompanhou Abraão nos sacrifícios, cultuando a Deus. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Nesses desertos ali da região, as fontes de água não são tão visíveis facilmente. Às vezes elas ficam no meio de pedra, um lugar mais oculto, e Deus conduziu ela até essa fonte para garantir essa provisão que ele tinha prometido de que Ismael sobreviveria, seria o pai dos 12 príncipes. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Então, Deus está com ele significa que Deus abençoou ele realmente. E
tornar-se flecheiro significa que ele foi um caçador, um guerreiro hábil. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Parã é a região da Arábia, e talvez essa esposa que ela encontrou foi alguém da parentela dela. Tem alguns estudiosos que dizem que ela era parente de faraós, ela era apesar de escrava, ela era nobre, ela tinha sangue azul. Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante de seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo que fazes. Aqui dá a entender que esse encontro com Abimeleque ocorreu naquele mesmo festival que teve do desmame de Isaac, e aqui a gente vê que esse Abimeleque, que era um rei pagão, ele percebia o quanto Abraão era abençoado, o quanto Deus trazia prosperidade para ele, e quis aqui fazer um acordo com ele. Agora jura-me diante de Deus que não vais enganar-me, e nem a mim, e nem a meus filhos e descendentes. Trata a nação que te acolheu como estrangeiro com a mesma bondade que te tratei. E respondeu Abraão: eu juro. Então ele lembrava daquele momento, daquele engano que Abraão fez com ele, e estava tentando garantir que não houvesse mais nenhuma rixa entre eles. Vendo ele a prosperidade de Abraão, ele queria garantir uma paz entre eles. Mas antes de celebrar essa paz, era necessário resolver alguns assuntos pendentes, botar alguma roupa suja para lavar. Todavia, Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Nessa época, os poços que eram cavados, eles eram de propriedade de quem encontrou, e eles eram muito valiosos para uma cultura pecuária nômade, que era onde colocava os animais para poder consumir água. Mas Abimeleque lhe respondeu: não sei nada, não sei quem fez isso. Nunca me disseste nada, e só fiquei sabendo hoje. Não é a primeira vez que a gente vê o Abimeleque mal informado aqui. Então, Abraão trouxe ovelhas e bois, e deu a Abimeleque, e os dois firmaram um acordo. Abraão separou as 7 ovelhas do rebanho. Ele, mostrando a prosperidade dele, quanto ele era rico, ele trouxe o que ele tinha de melhor do rebanho para um presente para Abimeleque. Pelo que Abimeleque lhe perguntou: o que significa essas 7 ovelhas que separaste das demais? Ele respondeu: aceita as 7 ovelhas de minhas mãos como testemunho de que eu cavei os poços. A prova de boa-fé, de garantia de que os poços eram de Abraão, foi esse presente que ele estava dando, essa garantia aqui. Por isso aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. A palavra Berseba, ela pode significar tanto 7, referente aos 7 animais, ou juramento, relacionado ao juramento que eles fizeram. E futuramente a gente veria esse local como sendo o local onde Jeroboão colocaria um bezerro de ouro para adoração. Firmando este acordo em Berseba, Abimeleque e Ficol, o comandante de suas tropas, voltaram para a terra dos filisteus. E Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba, e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E morou Abraão na terra dos filisteus por um longo tempo. Aqui a tamargueira, essa árvore que ele plantou, eu estava pesquisando, ela é uma árvore que ela consome muita água, e ele plantar ela perto do poço significava realmente um sinal de fé dele, de que não faltaria água, porque era um ato até contra a lógica, porque ela acabaria sugando toda a água do poço. E a gente viu aqui a iniciativa do filisteu de procurar Abraão para ser abençoado. Isso aponta para hoje todas as nações se voltarem para Deus. Até aqui alguma pergunta? Agora a gente vai para um dos momentos mais importantes da história do patriarca Abraão, que certamente testificou ele como o pai da fé. Capítulo 22. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Ele, sem nem saber o que Deus queria, ele já se colocou à disposição, porque Deus conhece o coração e jamais testaria ele ou testaria nós além do que a gente pode suportar. Esse teste serve para revelar o verdadeiro caráter, para ser um testemunho de fé. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à região de Moriá. Sacrifique-o ali como um holocausto num dos montes que lhe indicarei. Aqui acredita-se que o Isaac tinha entre 13 e 16 anos nesse momento, e aqui ele destaca seu único filho, e diz o nome para destacar que realmente era Isaac. A gente vê uma contradição quando vai pesquisar o Alcorão, que o Alcorão troca os personagens de lugar. Ele diz que quem foi levado para
sacrifício foi Ismael e não Isaac, mas aqui a Bíblia comprova quem realmente foi levado. E Moriá, esse local onde Deus apontou para Abraão, e fica a 70 quilômetros de onde ele está localizado. E isso daria alguns dias de viagem, um tempo de decisão para ele mudar de ideia, para ele vacilar, para Deus realmente ver se ele ia até o fim com essa promessa. E o holocausto é o sacrifício que, além de imolar, de tirar a vida do animal, ou nesse caso aqui seria do Isaac, iria ser carbonizado totalmente depois. O holocausto ele é a oferenda que é totalmente queimada. E a gente não vai ver em nenhum momento Deus pedir para sacrificar uma pessoa, mesmo que na cultura pagã daquela época era comum. A gente vai ver depois os sacrifícios a Baal, a Moloque, mas Deus jamais pediria isso. Era até uma coisa contraditória. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Então, aqui, Abraão, tudo indica que aquela visão ocorreu na madrugada, porque na manhã seguinte, já logo depois, ele acordou e já fez todos os preparativos. Ele levou a lenha, porque não sabia se ia ter provisão lá onde ele estava indo, se ia ter lenha, e como era muito longe, ele levou 2 servos para acompanhar. E também fez isso muito cedo, e a gente não vê Sara sendo mencionada, porque provavelmente ela nem sabia o que estava acontecendo aqui, caso contrário, ela não ia permitir que ele levasse Isaac. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Então, foram 3 dias de viagem realmente. Foi muito tempo para ele refletir, para ele pensar e realmente ter a fé testada. Daria bastante tempo para mudar de ideia. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Olha só que interessante. Depois de adorar, voltaremos. No plural. Isso dá a entender que Abraão acreditava que ele voltaria com Isaac, ele não voltaria sozinho. Lá no capítulo 11 de Hebreus, versículos 17 a 18, a gente vê uma prova disso, que ele tinha até mesmo, dá a entender que tinha fé de que Deus ressuscitaria o filho após o sacrifício. Vamos ver o que diz o texto de Hebreus. Pela fé, ofereceu Abraão ao Isaac, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaac será chamada tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Então ele sabia que Isaac era o filho da promessa, e se Deus prometeu que ele seria o pai de descendências, não faria sentido ele morrer. Então a fé de Abraão era que Deus ressuscitaria ele. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaac. Ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E a caminho dos 2 juntos, Isaac disse ao seu pai: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então ele deveria ter viajado em silêncio esse tempo todo, Isaac. Aqui ele quebrou o silêncio. Durante esse momento estavam só os 2. E a tradição judaica aponta que ele sabia que estava por vir e ele aceitou calmamente o destino dele. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Abraão estava realmente com fé aqui. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar. Sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Então, certamente, Isaque até deve ter ajudado ele a empilhar as pedras para erguer esse altar. E ele amarrou Isaac, porque na hora que ele fosse sacrificar, talvez o filho fosse debater, fosse querer fugir, fosse ficar com medo e impedir. Então ele imobilizou. E até tem uma história interessante que eu li no Midrash, que nesse momento que Isaac estava deitado para ser sacrificado, os anjos no céu choraram e a lágrima caiu sobre o rosto dele, e isso causaria a cegueira dele, que a gente vai ver lá no episódio de Esaú e Jacó, quando ele é enganado com a visão parcialmente perdida. Mas o anjo do Senhor chamou do céu Abraão. Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Então, o anjo do Senhor, novamente indicando que é a presença de Deus, é Deus pessoalmente chamando ele. E ele chama 2 vezes para que Abraão realmente parasse tudo antes que fosse tarde demais, ele interromper aquilo que ele estava fazendo, ele já estava pronto para sacrificar. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou seu
filho, seu único filho. A obediência dele se provou aqui, a fé de Abraão se provou publicamente nesse momento. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Então, como ele tinha fé, Deus proveu. A providência de Deus salvou o filho dele. E isso seria um prenúncio de que Cristo, o Cordeiro de Deus, iria morrer em nosso lugar. A expressão que a gente já ouviu falar de bode expiatório vem daqui. Um caprino morrendo no lugar de um pecador. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz no monte Senhor Proverá. Aqui seria Jeová Jiré no original, Senhor Proverá. E nesse mesmo lugar é onde lá no segundo livro de Crônicas 3:1 a gente vai ver que Salomão vai construir o templo. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias no mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos, e por meio delas todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então Deus jurou por si mesmo. A gente já tinha visto lá no capítulo 17 Deus fazendo aquele pacto com Abraão passando no meio dos animais partidos. E aqui ele jura por ele mesmo, como dito lá em Hebreus 6:13, que Deus não tem nada maior do que Deus. Então para ele jurar por algo maior que existe, é só ele jurando por ele mesmo. E ele repetiu aqui as metáforas da descendência, das estrelas do céu e das areias do mar, e que o povo de Deus aqui prevaleceria sobre todos os inimigos, sobre as portas do inferno, e que a descendência dele seria a que esmagaria a cabeça da serpente. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Passado algum tempo, disseram a Abraão que Milca dera filhos a seu irmão Naor. Uz, o mais velho, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quezede, Razo, Ildas, Tidlaf e Betuel, pai de Rebeca. Estes foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão, e sua concubina, chamada Reumá, teve os seguintes filhos: Eba, Gaã, Taash, Maaca. Então, algum tempo depois desse ocorrido, da fé de Abraão ter sido posta à prova, veio notícias para ele daquele irmão dele que ficou lá quando ele partiu de Padã-Arã. Esse irmão chamado Naor ficou lá na Mesopotâmia. E aqui, por que desse monte de nome estranho? A gente está vendo aqui que vai ocorrer uma transição. A matriarca Sara, no próximo capítulo, a gente vai ver a partida dela. E aqui a gente está sendo apresentado a futura matriarca Rebeca, que seria a esposa de Isaac. Aqui tem algumas lições importantes nesse capítulo. Deus é o provedor da salvação, a aliança dele exige uma obediência completa e a fidelidade a ele. E a gente viu aqui com Abraão aquilo que seria dito lá em 1 Samuel 15:22. Obedecer é melhor do que sacrificar. Também o mais importante, que assim como Abraão não negou seu filho a Deus, Deus não negaria o seu filho a nós também. Até aqui, alguma pergunta? Então vamos adiante. Capítulo 23. Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, em Canaã. E Abrão foi lamentar e chorar por ela. Aqui, Sara é a única mulher que é mencionada a idade ao morrer e ser sepultada na Bíblia. Lá em 1 Pedro 3:6, ela é tida como a mãe de todos os crentes. E Hebron, esse lugar onde eles estão, é um dos primeiros lugares que Abraão tinha erguido um altar, lá no começo da trajetória dele. Ele passou aqui pelo luto, como a gente viu, ele foi lamentar e chorar, passou por aquele processo que a pessoa se vestia com aquelas roupas mais humildes, jejuava, ficava sem se cuidar da... Vinícius está perguntando aqui, a gente está no capítulo 23 de Gênesis agora, a gente está nos versículos 1 e 2. E aqui não menciona, voltando aqui, a morte dela, não menciona a morte dela, mas tem um entendimento, eu li algumas derivações do Midrash,
que dizem que ela morreu de um mal súbito ao saber o que estava acontecendo com Isaac. Até tem uma teoria que dizem que uma figura, talvez o demônio, apareceu para ela na forma de Isaac, contando que Abraão estava lá sacrificando ele, e com isso ela teve um mal súbito e veio a óbito. Depois Abraão deixou ali o corpo de sua mulher e foi falar com os hititas. Então, depois desse período de lamento, de dor, ele tinha que dar continuidade agora ao sepultamento. E como costume daquela época, ele foi até os habitantes lá da região, os hititas, que estavam às portas da cidade para fazer negociações, como a gente viu lá com o Ló na entrada de Sodoma. Sou apenas um estrangeiro entre vocês. Cedam alguma propriedade para sepultar, uma propriedade para a sepultura, para que eu tenha onde enterrar minha mulher. Então, a primeira coisa que ele faz é já se colocar na posição de estrangeiro, de humilde, e na condição dele de peregrino naquela terra, para que eles ouvissem ele com mais respeito. E ele se mostra totalmente humilde aqui. Apesar do poderio financeiro e militar que ele tinha, ele poderia ser dono daquela terra, ele poderia tanto comprar quanto conquistar aquela terra, como a gente viu lá na guerra dos 4 reis contra os 5, que ele com 300 homens foi lá e derrotou toda aquela liga de reis. Responderam os hititas a Abraão: ouça-nos, Senhor. O Senhor é príncipe de Deus em nosso meio. Enterre sua mulher numa das nossas sepulturas para naquele parecer melhor. Nenhum de nós recusará ceder-lhe uma sepultura para enterrar sua mulher. Então, para eles, para os hititas daquela região, Abraão, que era um homem rico e poderoso, comprar uma terra ia representar um perigo muito grande, porque ele deixaria de ser nômade e passaria a ser um habitante dali. Então, eles vieram com essa falsa modéstia agora para querer ludibriar ele, querendo oferecer uma terra deles emprestada. E eles até elogiam ele aqui como príncipe de Deus, reconhecendo as bênçãos que ele tinha. Abraão levantou-se, curvou-se perante o povo daquela terra, os hititas, e disse-lhes: já que vocês me dão permissão para sepultar minha mulher, peço que intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a caverna de Macpela, que lhe pertence e se encontra na divisa de seu campo. Peço-lhe que ceda a mim pelo preço justo, para que eu tenha uma propriedade para a sepultura entre vocês. Então, Abraão já tinha até o local escolhido onde ele queria colocar a esposa para descansar. Ele pediu aqui uma caverna para ela. Efron o hitita estava sentado no meio de seu povo e respondeu a Abraão, sendo ouvido por todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade: não, meu senhor, ouça-me ouça-me, eu lhe cedo o campo e também a caverna que nele está. Cedo-os na presença do meu povo, sepulte a sua mulher. Aqui ele estava querendo comprar uma caverna, Abraão, e ele já veio oferecendo uma terra, ele estava tentando vender um pouco mais. Estava uma negociação meio estranha aqui. Novamente, Abraão curvou-se perante o povo daquela terra e disse a Efron, sendo ouvido por todos: ouça-me, por favor, pagarei o preço do campo, aceite-o para que eu possa sepultar a minha mulher. Então ele estava falando para todo mundo ouvir, todo o povo estava sendo testemunha, ele estava se dispondo a pagar pelo campo, aceitar a proposta aqui do Efron. Efron respondeu a Abraão: ouça-me, meu senhor, aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata, mas o que significa isso entre mim e você? Sepulte a sua mulher. Ele estava fingindo uma falsa modéstia enquanto enganava Abraão, porque esse preço aqui era um preço totalmente exorbitante. Abraão concordou com Efron e pesou-lhe o valor por ele estipulado diante dos hititas, 400 peças de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Então, toda essa negociação, eles estavam pesando, estavam dando preço, e estava toda o povo ali da entrada da cidade como testemunha dessa negociação. Assim, o campo de Efron, em Macpela, perto de Mani, o próprio campo com a caverna que nele há e todas as árvores dentro das divisas do campo foi transferido. Então, houve essa transferência de propriedade. Aqui a gente vê todos os limites sendo falados aqui, as divisas, como vocês já viram a escritura de propriedade rural, ela até hoje tem ainda quais são as terras que fazem divisa para demarcar. A Abraão, com sua propriedade diante de todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Depois disso, Abraão sepultou sua mulher Sara na caverna do campo de Macpela, perto de Mani,
que se encontra em Hebron, na terra de Canaã. Com a posse da terra, ele, por fim, pôde sepultar a esposa, na mesma sepultura que, posteriormente, ele e os outros patriarcas vão ser colocados também. Assim, o campo e a caverna que nele há foram transferidos a Abraão pelos hititas como propriedade para a sepultura. E aqui ele fechou a negociação. A única terra que o pai das promessas teve durante toda a sua vida seria uma sepultura. Que também significa que ele fixou raízes aqui. O Abraão, que era lá da Mesopotâmia, o Abraão, que era da terra pagã, passou a ser um cidadão de Canaã. Ali onde ele começou a erguer altares e cultuar a Deus, ele deixou de ser nômade a partir daqui. Até aqui, alguma pergunta? Bom, acho que era isso então, pessoal. Certo? Antes de terminar o estudo de hoje, eu queria deixar uma passagem de João 8, 31 e 32. Se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pensem nisso, pessoal. Até a próxima semana, então. Obrigado a todos pela presença. Obrigada, Marquinho. Boa noite. Boa noite. Valeu, Marquinhos. Boa noite. Obrigado mais uma vez. Obrigada, boa noite. Fique com Deus. Boa semana.